Nós chegamos ao final da plataforma Seibrook. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus e vamos tratar hoje dos últimos artigos da plataforma, que são artigos bem interessantes. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de podermos estudar esse documento e findar hoje uma aula de conclusão de todo esse material que nós temos visto nessas 4 ocasiões. Que o Senhor nos ensine mais sobre a vida da igreja, sobre a organização da igreja, a organização da igreja relacionada à federação de igrejas que ela está afiliada, e como os nossos irmãos do passado pensaram, e como nós podemos tirar para nós benefícios da sabedoria dos antigos. Que o Senhor nos ensine, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero introduzir a nossa aula de hoje dizendo algumas coisas sobre esse documento e sobre a relação do que aprendemos com ele, com o que temos no Brasil em termos de congregacionalismo, o da nossa denominação mesmo. A primeira coisa que eu quero frisar para os irmãos é que quando eu ensino isso a vocês, a minha pretensão não é ser um revolucionário. Porque eu sei que muitos desses ensinos do passado, eles não serão admitidos no nosso tempo. Pelo contexto, pela estrutura que já está formada, que não vai mudar. Então, a minha intenção não é mudar as estruturas. A minha intenção é trazer à igreja consciência de como os nossos pais pensaram. E nós vamos perceber, ou já estamos percebendo, que há muitas similaridades. Esta questão das associações, por exemplo, de igrejas, nós já pensamos assim nesses termos. Nossa igreja está na Associação de Igrejas Congregacionais do Agreste Pernambucano, a ASIAP, que compreende aqui toda a nossa região. Então, isso já foi ensinado lá no século XVIII pelos congregacionais. Nós vamos perceber um outro dado interessante aqui, como recomendação da plataforma, que é sobre o exame de candidatos ao ministério, que a forma que nós fazemos hoje é muito parecida com o que eles fizeram lá no passado. Então, essa ponderação é interessante, assim, dizer que o congregacionalismo no Brasil não tem nada a ver com o que aconteceu no século XVII, XVIII, não é uma informação precisa. Porque as estruturas são basicamente as mesmas. Há diferenças teológicas, mas também que precisa ser observado com atenção. Então, por exemplo, veja só, vou dar um exemplo a vocês. Quando nós observamos as antigas confissões de fé, desse período, do século XVII, principalmente, que é o período ali que compreende a ortodoxia reformada, quando nós observamos os ensinos sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, basicamente as confissões de fé não fecham com uma escola de pensamento escatológico. Isso dava possibilidade, por exemplo, de algum grupo, ou igreja, ou ministro, ser um pré-milenista histórico, e outro da mesma denominação ser um amilenista, ou como a maioria era naquele período, pós-milenista. Então as confissões não fechavam com esse assunto, porque já havia divergências de pensamento que não eram considerados pensamentos heréticos, eram linhas de interpretação distintas, diferentes, e possíveis. Então, isso mostra que o que nós temos hoje, e de algumas diferenças, então você vai ter um teólogo, um pastor, seja um pré-milenista, você vai ter outro da mesma denominação que é amilenista. Então, quando nós não temos essa informação, nós pensamos assim, mas por que a gente não pensa sempre do mesmo jeito, igual? É simples, porque nunca foi assim. Nunca foi assim. O entendimento de Lutero sobre a ceia era um, o entendimento de Calvino era outro. Mas os dois eram crentes, homens sérios. Então, essas questões são
chamadas de periféricas. Elas não ferem o núcleo da fé cristã. O que é dificultoso é quando o centro, a coluna doutrinária não é a mesma. Aí isso causa uma série de problemas. Quando a coluna doutrinária não é a mesma. Então, há questões que podemos discordar fraternalmente, mas há questões que nós não podemos discordar fraternalmente, né? Há questões que são basilares. Então, essas são algumas questões introdutórias. Cadê aqui? O artigo 12, então, que é o primeiro artigo que nós vamos estudar hoje, diz o seguinte: afirmamos que os presbíteros docentes, abre parênteses, esses são os pastores, certo? Os que ensinam, os que pregam, por isso docente, de cada região constituirão uma associação ou mais de uma associação, se considerarem necessário. Essas associações se reunirão no mínimo 2 vezes por ano, na hora e local que designarem previamente. Então, essas associações precisavam ser iniciadas por ministros, presbíteros docentes, pastores, e elas precisavam ter uma periodicidade. No caso aqui, a sugestão da plataforma foi 1 ou 2 vezes no ano. A nossa associação aqui, eu acho que se reúne 4. Né? De 4 a 6 vezes por ano, alguma coisa assim. Isso independe do tempo. É o tempo e as necessidades que mostram a quantidade de reuniões que essas associações de igrejas precisam ter. Isso aqui não é uma norma bíblica, mas isso é uma questão de consenso, né? Então, é preciso que os pastores estejam envolvidos nessas associações, eles não podem se isolar disso, se apartar disso, e é preciso que haja uma periodicidade. O texto continua. Nessa reunião deve-se consultar os deveres de seu ofício, o que deve ser tratado na reunião, e o interesse comum das igrejas, as propostas que as igrejas têm. E deverão considerar e resolver questões e casos de importância que serão oferecidos por qualquer um entre si, que também terá o poder de examinar e recomendar os candidatos do ministério para o trabalho que está sendo realizado. Aqui nós temos questões interessantes que mostram a manutenção da democracia nessa associação de igrejas. Todos esses ministros que compõem a associação, ou delegados, ou presbíteros regentes também, que são aqueles presbíteros que não se ocupam basicamente do ensino na igreja, eles têm o direito de fazer propostas em nome da igreja para aquele conjunto de igrejas. E têm o direito de votar e examinar essas propostas, e discordar ou afirmar essas propostas que serão levadas. Isso vai ser relacionado também àqueles que ocuparão cargos como o conselho dessa associação, que é basicamente o que nós chamamos hoje de diretoria. Aqui o caso não é diretoria estritamente, porque esse conselho poderia ser formado por um tempo menor, ou por um caso específico, ou a cada reunião o conselho ser formado, ou ele também poderia ser fruto de uma eleição da associação para que aqueles irmãos, pastores ou delegados ocupem por determinado tempo aquele conselho. Isso varia também na necessidade das igrejas em cada período. Nesse movimento, então, desse trabalho das associações, também poderia se levar nomes de candidatos para o ministério, seja na associação, seja um ministério de ordenação de ministros. E esses ministros, futuros ministros, seriam avaliados na associação. Um concílio seria convocado e eles seriam avaliados na associação. Observe que isso aqui é muito importante, porque alguns perguntam, eu já ouvi muito isso no seminário, dando essa disciplina de governo da igreja, alguns me perguntando assim, mas pastor, então, por que as igrejas
Porque as igrejas são independentes, então por que elas não ordenam seus próprios ministros sem a necessidade da intervenção de uma denominação? Se elas são soberanas. Essa pergunta é boa, mas ela precisa ser considerada com muito cuidado. Primeiro, nem todas as igrejas são maduras. Segundo, por não serem maduras, como é que essas igrejas vão avaliar um candidato ao ministério? Como é que elas vão avaliar? Elas têm condição de avaliar? Talvez não. Isso pode trazer muitos problemas para a própria igreja. Terceira coisa, se esse ministro vai ser ordenado e vai fazer parte da associação, que é o conjunto dessas igrejas, que tem uma relação entre essas igrejas, é preciso que esse grupo de igrejas e de ministros reconheçam a vocação de Deus dada àquele candidato. Aqui algumas questões também. O exame teológico de um candidato ao ministério não é suficiente para analisar se ele tem vocação pastoral. Ele pode ser muito hábil na teologia e não ter vocação pastoral. Mas não é competência da associação, nem nessa época, nem hoje. Não é competência da associação, nem da denominação avaliar as condições finais daquele candidato. A denominação só avalia a teologia. Porque essa avaliação moral, familiar, espiritual, quem deve fazer? A igreja que solicita a ordenação. Então lá, na associação vai se ter um concílio com um grupo de teólogos, pastores ou presbíteros ou delegados, que sejam teólogos ou que tenham condição de avaliar aquele candidato, então farão com ele uma sabatina ou qualquer outro tipo de exame. No contexto de hoje, do congregacionalismo, se tem provas teóricas a respeito de teologia sistemática, de história da igreja, de história do congregacionalismo, basicamente é isso. E então, se o candidato passar nessa fase, ele também faz uma redação. Se ele souber escrever, ele é aprovado. Isso é suficiente para ordenar um candidato? Se ele souber escrever uma redação e responder uma prova teológica, não é suficiente, mas não é competência da associação ou da denominação avaliar o resto. Quem avalia isso é a igreja. Porque a igreja está dizendo à denominação, no nosso caso, ele tem vocação. Então veja a responsabilidade da igreja. É muita responsabilidade, viu, irmãos? Muita. Então não é porque alguém fez o seminário e agora quer ser pastor, mas ele fez o seminário, né? Os crentes têm até costume dizer assim, ele fez seminário, ele se formou pastor. Não, ninguém se forma pastor, não. O seminário não forma pastor. O seminário forma um estudante de teologia. Quem forma o pastor é Deus na igreja. Deus na igreja. Então a igreja tem grande responsabilidade na ordenação de ministros, porque é ela que reconhece. Então por isso ela deve conhecer os critérios necessários para que alguém seja ministro do evangelho. Vamos lá, um exemplo aqui prático. Temos um caso hipotético aqui de um seminarista extremamente habilidoso, bom em teologia, bom em línguas originais, excelente orador. Impressiona o auditório quando está pregando. Uma coisa absurda. Ele consegue fazer com que o auditório fique compenetrado, dos mais novos aos mais velhos. Mas ele é extremamente arrogante. E a igreja sabe disso. E a proposta é levada para a Assembleia. Irmãos, o irmão fulano fez o seminário e nós precisamos encaminhá-lo para o processo de exame teológico na denominação para que ele seja ordenado ministro da palavra dos sacramentos. Qual é a posição da igreja? Eu vou dizer a maioria, o que é que faz?
Eu mesmo não vou me meter nesse boi de fogo aí. Se já está aí na Assembleia, eu mesmo não quero saber, não. Tá nas mãos do Senhor. A maioria vai fazer isso. Eu nem vou para essa Assembleia. Outro vai dizer, né? Vai ter isso aí, eu nem vou, para não ter que votar. Então, em primeiro lugar, não precisa ter confusão, né? Não precisa. Só é votar. Não precisa ter confusão. Voto contra ou voto a favor. Mas como é que nós devemos tratar um caso desse? Extremamente preparado, assim, do ponto de vista do talento, da capacidade, extremamente preparado. Mas você tem um candidato extremamente arrogante, que não se relaciona com a igreja, que não tem uma vida com a igreja, mas tem altíssimas capacidades. Vocês acham que ele deve ser ordenado? Pode ser. Para ele deixar de ser arrogante, Valdir disse. Algumas coisas acontecem aqui nesse período, né? Das complexidades de ser congregacional. Ele pode mudar para ser ordenado. Mas cremos que o evangelho pode mudar também. Cremos que o evangelho pode mudar, né? É como se, é como se fosse assim. Acontece isso, né? Assim, o camarada veio de uma igreja batista, aí chegou aqui, pousou aqui na igreja. Era pastor. Não, pastor, que eu quero ser incluso no quadro de ministro da União, se a igreja puder me ajudar. Mas quanto ao batismo, irmãos? Não, pastor, mas isso aí para mim é para crer na aspersão? Eu creio. Isso para mim. Ele crê a si mesmo que essa questão da fórmula pode ser aspersão ou imersão, essa é a convicção dele, isso é íntegro dele, que pode ser. Ou é o interesse? Qual a complexidade? Tem como a gente julgar isso não, irmãos? Como é que a gente vai julgar essa questão subjetiva? Eu vou perguntar a ele, tu tá com interesse ou tu tá falando a verdade? Aí você acha que ele vai dizer que não, eu tô mentindo mesmo? Você vai dizer isso? Tô mentindo mesmo. Eu vou falar a verdade agora, eu tô mentindo. Não vai, se ele tá mentindo, ele vai continuar mentindo, né? Então, o que é que a igreja deve fazer? É uma situação bem delicada isso. A igreja deve, na figura dos presbíteros, porque a igreja, ela vai ter pouco acesso a instruí-lo. Mas ele deve ter um acompanhamento da liderança. Deve ser observado pela liderança, deve ser acompanhado pela liderança. Tudo isso deve acontecer. Ou, por exemplo, outro exemplo de alguém muito talentoso e que a igreja pede a ordenação dele, o presbitério indica a assembleia aprova a abertura do processo com a denominação. E nem a liderança, nem o pastor ouviram a esposa desse candidato. Ouviram os filhos. Seu pai é crente mesmo. Quando a gente chegou aqui na igreja, Miguel nunca tinha escutado esse termo crente. Era sempre cristão, né? Aí na escola dominical perguntaram assim, quem aqui o pai não é crente? Miguel fez assim, o meu. Lembra disso, né? O meu não é não. Acho que foi Carlinhos que me disse, olha, se a gente soubesse disso antes da Assembleia, não ia ser eleito de jeito nenhum, não. Tem que saber, né? Ouvir a família. Como é o irmão em casa? Devia. Isso aconteceu aqui, né? Os oficiais tiveram uma conversa comigo e com a minha esposa antes de eu ser eleito. Isso aconteceu aqui na igreja. Há algumas igrejas que fazem sabatina, né? A assembleia se reúne e os irmãos perguntam muitas coisas ao pastor ali. Isso depende da igreja. A igreja pode fazer isso com a representação dos oficiais ou ela pode fazer isso diretamente.
Mas é importante que a igreja esteja envolvida nesse processo, porque é algo muito importante. Você, mesmo que não seja, o candidato não seja para pastorear aquela igreja, mas você pode estar contribuindo para um mau obreiro estar em outra igreja. Ou um bom obreiro estar em outra igreja. Os vizinhos também servem, né? Também serve. Dependendo do vizinho, né? Dependendo do vizinho. Né? Antigamente se fazia isso, né? Se fazia isso, conversava, tudo mais. Quando eu fui ordenado, o candidato não podia estar no SPC. Ele não podia ter pendências financeiras. Ele não podia ter... como é aquela declaração da Polícia Federal? Antecedentes criminais. Então, se foi bandido, o povo já vai ficar meio assim. Então, assim, viraram minha vida de cabeça para baixo, assim. Se roubou, se matou, se deve, aonde deve, da onde vem, quem é a mãe, quem é o pai, testemunhas, né? Esses são critérios importantes. Quando eu fui fazer o meu mestrado no Seminário Reformado de Miami, os critérios de recebimento para alunos eram muito rígidos, ainda são muito rígidos. Então, eles queriam referência de 4 pessoas a meu respeito, que não fossem familiares. Podiam ser pastores, podiam ser membros da igreja. Porque eles não receberiam um candidato que não fosse realmente crente. A igreja deve ter todo esse cuidado. Não é... Isso não deve ser encarado como uma desconfiança do irmão. Porque certamente alguém vai se doer com isso, né? Estão desconfiando de mim? Não é uma questão de desconfiança. E os critérios podem mudar, podem não ser esses que eu estou dizendo. Mas a questão é zelo. Quem é que vai ocupar o ministério? Quem é que vai ocupar o ministério? Também é ruim. Prejudicial. Pode ser. Então, por exemplo, pronto, vou pegar essa fala de Neide, o zelo excessivo. Eu tive um professor que ele dizia assim, todo pastor deve ler e falar fluentemente grego e hebraico, senão não dá para ser pastor, não. Agora, ele era o tampa de cruz. Aí eu disse, reverendo, o seu nível muito alto, viu? Para chegar aí, se tiver uns 4 no Brasil do seu nível, é muito. Aí eu fiz uma pergunta a ele. Eu disse, Agostinho não sabia hebraico, não. Foi um grande teólogo. Então, é isso que Neide falou. Às vezes, o zelo excessivo. Então, por exemplo, você tem um candidato que não tem as mesmas capacidades e habilidades daquele primeiro. Seja alguém mais simples no conhecimento, mais reto, zeloso com a família, um bom casamento, um crente piedoso, bom relacionamento com a igreja, assíduo, envolvido na igreja, diferente de um candidato com altíssimas capacidades, mas quando diz assim, vai ter evangelismo de rua, sábado. Não, eu sou teólogo. Vai ter um trabalho aqui que a gente vai fazer social. Não, negócio sol quente na minha cabeça, não dá não. Eu sou... Meu negócio são os livros. Mas não, você tem um outro que é envolvido com a igreja o conhece, a igreja gosta dele, mas o seu ensino é mais simples, é fiel, mas é mais simples. Então, se a igreja abraçar uma posição assim, não, o nível tem que ser aqui, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. O nível tem que ser altíssimo. Se não for nesse nível, não presta não. Tá certo? Vocês acham que tá certo? Não tá, irmãos. Porque Deus dá dons, muitas vezes, em medidas diferentes. Deus dá dons intelectuais a alguns que não dá a outros. Nem todo pregador é um João Calvino. Nem todo pregador é um Lutero. Nem todo pregador é um apóstolo Paulo. Até entre os apóstolos era diferente. Você tinha um Paulo e você tinha um Pedro.
que Pedro diz de Paulo, ele escreve coisas difíceis de entender. Mas é a palavra de Deus que ele escreve. Veja, Pedro era um apóstolo, falava a mesma língua de Paulo. Ele diz assim, ele escreve coisas difíceis. Então havia uma diferença, inclusive, no próprio colégio apostólico. Então a igreja pode pecar por excesso de zelo e pode pecar por zelo nenhum. Não deve ser assim. Né? O artigo 13 vai nos dizer: afirmamos que os pastores associados tomem conhecimento de qualquer pessoa entre si que possa ser acusado de escândalo ou heresia, entre si da associação. Os pastores da associação devem ter conhecimento de outros pastores ou delegados ou presbíteros que esteja sendo acusado de escândalo ou heresia. Essa associação deve estar informada de um problema como esse, né? Então devem examinar o assunto cuidadosamente e, se acharem justo, podem encaminhar para a convocação do conselho, onde tais infratores serão devidamente processados. E daqui de processado não é justiça secular, é um processo disciplinar na associação. Isso acontece no congregacionalismo moderno. Então, se um pastor está pecando, se ele não anda conforme o evangelho, o regimento das denominações congregacionais no Brasil constam que ele deve passar por um processo disciplinar encaminhado pela denominação, não na igreja. Isso vem daqui. Desse período. Curioso, né? Porque alguns congregacionais vão dizer, não, mas era para ser disciplinado na igreja. Mas o documento já versa sobre isso naquela época do século XVIII. Isso deve ser tratado lá. Depende do grau, né? Mas geralmente quando a denominação vai tratar o caso disciplinar, é grandemente possível que ele seja afastado do ministério, pelo menos um tempo. Seja fraude, seja problemas financeiros como roubo, seja adultério ou heresia, como diz o documento. Em casos denominacionais, o que acontece? Por exemplo, no caso de adultério de um pastor. Ele é disciplinado, ele é afastado do pastorado e as igrejas reagem de diferente forma. Algumas igrejas continuam mantendo o mesmo em disciplina, até que ele saia. E às vezes admitem ele de volta no pastorado, quando encerra-se a disciplina. Há igrejas que cortam o sustento. Entrou em disciplina, acabou. E o destituem do pastorado. E ele continua sendo acompanhado pela denominação. Por que esse caminho é viável da denominação acompanhar? Porque possivelmente a igreja não vai ter, eu vou falar feito minha avó, não vai ter nervo para acompanhar um caso de um pastor que adulterou. E se foi com uma irmã da própria igreja? Então é mais viável e sábio que haja uma operação externa. No caso aqui deles, a associação, no nosso caso, é o DAM, né? Departamento de Ações Ministeriais. Mas geralmente é assim, dessa forma, né, que acontece. Para ele ser enquadrado como membro da denominação, o DAM foi que o admitiu, né? Sandra. Eu vou falar em termos bíblicos, em termos institucionais, né, em relação à denominação. Em termos bíblicos, se o pastor tem uma posição teológica que afeta a igreja, primeiro, antes de eu concluir isso aqui, eu quero ponderar aqui o caso de que, se a gente tivesse uma confissão de fé solidamente bíblica, isso seria mais fácil de solucionar. Porque era só dizer, é o seguinte, pastor, você não está sendo confessional.
Você subscreve a confissão de fé que nós temos ao assumir o pastorado dessa igreja. Subscreve. Então, se você prega outra coisa, você traiu o seu juramento. Daí a importância de ter um documento mais detalhado em termos de fé reformada, né? Por exemplo, nós temos os 28 artigos, que não tratam sobre esse ponto da ordenação feminina ao pastorado. Não há contemplação sobre isso. Há decisões conciliares para que não tenha. Mas não temos isso num documento confessional. Mas voltando. Vamos dizer não. O Estado é esse que nós temos hoje, né, no congregacionalismo brasileiro. O pastor tem um ponto de vista diferente. Vamos dizer, por exemplo, vou pegar um outro ensino aqui, que ele é aniquilacionista. Ele acredita que morreu, no final não vai ter esse negócio de eternidade de tormento, não. Vai ser aniquilado. Caminhos. Primeiro caminho, os presbíteros, exortar o pastor. Mateus 18. Os presbíteros devem exortar o pastor. Pastor, a Escritura diz o seguinte, nós não cremos assim. Nossa igreja não crê nisso. Não é a nossa posição teológica. E você tem uma posição que diverge da nossa. E a gente está exortando o pastor a abandonar essa posição. E retornar às Escrituras. Não vou abandonar não. Certo? Então, se você tratar de assembleia, pastor, vai para a assembleia. A assembleia exorta o pastor. Não vou mudar não. Certo, pastor? Então, a gente acha melhor o pastor não continuar no pastorado da nossa igreja. A assembleia pode resolver isso sem precisar da denominação, só ela demitir o pastor. Vamos fazer uma assembleia aqui, o senhor não vai mudar? Não vou mudar, certo. Então, a gente precisa fazer uma assembleia aqui para ver se a gente continua com o pastor como nosso pastor ou não. Por conta desse ensino. Mas a assembleia também pode solicitar a intervenção de um departamento específico da denominação para que intervenha. Se há cláusula nos documentos, no estatuto, no regimento interno da denominação, para que ele seja afastado para tratamento, o departamento da denominação pode fazer isso porque já está prescrito e os documentos foram aprovados pelos delegados em Assembleia Geral. Ou se o documento da igreja diz. Agora, mesmo que não haja, por exemplo, uma confissão de fé mais estrita, denominacionalmente, seja na nossa denominação ou em outra, a igreja pode fechar esses espaços no seu estatuto, no seu regimento interno. E deixar isso discriminado. Ou adotar uma confissão de fé mais específica ao lado daquela que a sua denominação tem. Então a igreja pode resolver isso, né? Na verdade, todos esses casos de uma divergência com o pastor, a Assembleia tem total poder de resolver. Mas há muitas igrejas que não têm maturidade para isso. Então, muitos pastores podem estar num contexto congregacional dominando absolutamente a igreja. E ele dizer, eu não saio daqui não, quem quiser que saia. Eu não vou sair daqui. Quem quiser que saia. Então, muitas pessoas vão dizer, tá bom, então eu vou sair, eu não vou ficar aqui com um homem desse. Seria. Os irmãos ouviram lá atrás? O que ele falou aqui foi que seria interessante que, mesmo com a igreja resolvendo o caso, né, seria interessante encaminhar um ofício para a denominação. Porque, no caso de heresia, esse pastor vai concorrer em outras igrejas. Então, isso resguardaria outras igrejas, ou não, a depender de como a denominação vai encarar ou como as igrejas vão encarar. O que acontece em muitas igrejas, é que elas não procuram saber do trabalho do pastor em outros pastorados. Isso é problemático. Por que ele saiu de onde estava? Por que ele está sem igreja? Por que é mais natural que igrejas convidem pastores que estão em igrejas do que estão sem igreja? Tudo isso tem que ser perguntado. Então, pastor, por que você saiu da igreja lá? Saiu por causa disso, certo. O pastor tem algum problema se a gente conversar com os presbíteros de lá? Tenho.
Tem. Por quê, pastor? Porque eles vão mentir a meu respeito. Por que eles vão mentir? Foi o que aconteceu. Já tem alguma coisa aí estranha. O pastor realmente pode ter vindo de um contexto problemático, que ele tenha sido muito maltratado. Pode acontecer. Mas é necessário que essas coisas sejam claras. No século anterior, aqui no século XVII, quando uma igreja ia convidar um pastor que estava em outra igreja, a igreja mandava uma carta, não só para o pastor, mandava para a igreja também. Veja que interessante. O respeito que uma igreja tinha pela outra. Nós estamos convidando o ministro da vossa congregação. Se a igreja, naquela época, dissesse assim, nós não aprovamos, aquela igreja que encaminhou o ofício, ela respeitava a decisão da igreja. Então, como é que a gente vai ter um pastor estamos em divergência com outra igreja? É claro que isso é um exemplo que pode ser tratado de outra forma, mas para que nós tenhamos a noção de como as igrejas se respeitavam. Mateus. Uhum. Sim, sim. Eu vou falar sobre duas óticas. A primeira é que se ele está assumindo agora a igreja, ele sabe como a igreja é. Então, se ele vai para a igreja assim, ele tem consciência que a igreja é assim. E nesse caso, ele deve dizer, ele sabe que a igreja é assim e ele deve dizer à igreja o que ele crê, antes de ser eleito. Eu acho que isso fica muito transparente para a igreja. Vamos lá, o cara foi chamado para uma igreja, né? O pastor foi o cara. O pastor foi chamado para uma igreja. E na igreja tem balé, tem teatro, coisa linda no culto, naqueles panos voaçantes assim, né? No culto de noite, né? E ele está sentado lá no púlpito, aí vem uma irmã e joga o pano na cara dele assim, e aí vai, né? Ele sabe. Então vamos lá, ele entrou no processo, vai ser sabatinado. Vão perguntar a ele, pastor, o que é que você acha do teatro e do balé no culto? Se ele disser assim, por mim é tranquilo. E pensar diferente, o problema é o pastor, não é nem a igreja. Irmãos, eu não acredito nisso. E eu vou abrir a escritura e vou mostrar para vocês. Certo? Aí os irmãos ouviram, aí os irmãos continuam a conversa. Pastor, o senhor tem disposição de ter paciência conosco? De nos ensinar? A gente nunca ouviu isso. Tenho. Mas a igreja precisa estar consciente do que eu creio. E que isso vai mudar. A médio ou longo prazo, mas vai mudar. Porque isso é um elemento estranho ao culto. Quanto mais transparente ele for, melhor. De modo amoroso, de modo firme. Esse é um caso. Mas tem outro caso que o pastor se reforma, já estando na igreja. E o pensamento dele muda. E aí a igreja diz, você não era assim, meu irmão. O que é que está acontecendo contigo? Né? Isso aconteceu com um grande teólogo mundial, conhecido mundialmente, chamado John MacArthur. Ele teve uma formação dispensacionalista e então ele se reforma pastoreando a igreja. Então, há vídeos dele no YouTube, ele falando sobre isso. Ele diz, até hoje, ele é um dos maiores pregadores reformados do mundo. Ele diz, até hoje, eu não uso rótulos reformados com a minha igreja. Eu abro as escrituras e exponho. E vou ensinando as escrituras. E vou orando para que Deus submeta a igreja às escrituras.
Então, ele assume a igreja, eu acho que ele está há mais de 40 anos na igreja que ele pastoreia, uma igreja batista. Quando ele assume aquela igreja, a igreja tinha quase 200 membros. Hoje ela tem 5.000. Com sólida pregação reformada. Sem adjetivos reformados, sem rótulos reformados. Então, se o pastor ama o rebanho, aí é o ponto mais sensível da coisa. Se ele reformou-se e ele ama o rebanho, ele tem que olhar para o que Paulo diz: ensine ao povo com longanimidade e doutrina. Ele vai ter que ter muita paciência com aquele rebanho. Se a igreja resiste ao ensino verdadeiro por longos anos, ou por um bom tempo, John Owen, que foi um congregacional do século XVII, disse assim: se o pastor está ensinando fielmente, se ele pastoreia amorosamente o rebanho, e a igreja resiste ao ensino, é um sinal de Deus de que ele deve deixar a igreja. Não estou falando de 1 ano, não estou falando de 2 meses, mas o pastor ensinou por bom tempo e a igreja continua resistindo ao ensino das Escrituras. É um sinal de Deus para ele sair. Então, eu acho que é esse o caminho, né? Há também aqueles contextos do pastor ser maltratado por várias outras questões, que, a depender do caso, ele também pode entrar em contato, no caso aqui com a associação, ou no caso nosso com a denominação. O que ocorre é que as igrejas precisam ter consciência de que elas precisam fechar várias brechas. Várias brechas. Então, o que tem aí, que eu já vi, de pastor, por exemplo, que se achou injustiçado financeiramente e botou a igreja na justiça. E aí, quando você olha o procedimento da igreja, você vê que a igreja deixou brechas e não devia deixar. Não é que deve ser uma relação de desconfiança. Deve ser uma relação justa, para que a igreja também não sofra danos depois. E o pastor se revolte, talvez, e faça alguma bobagem que não deveria fazer, porque ele é um pecador também. Mas tudo isso deve ser tratado desde o começo. Então, há crises, isso deve ser tratado desde o começo. Se o pastor está tentando reformar uma igreja e está tendo dificuldades, qual é o caminho prático? Esse pastor precisa ser acompanhado por pastores experientes. Porque ele pode estar querendo ir por um caminho que não é viável. Vamos lá, um exemplo. A igreja é bem pentecostal, dispensacionalista, tudo mais. Aí o pastor chega e diz assim: irmãos, o aniversário da igreja esse ano, o tema vai ser 5 pontos do calvinismo. O povo cresceu ouvindo que calvinismo é heresia. Ele não está sendo sábio. Agora, se ele chegar e disser assim: irmãos, o tema do aniversário desse ano vai ser a graça irresistível. Nós vamos estudar sobre a graça de Deus. Daqui a pouco o povo está assimilando tanto um ensino. Irmãos, eu me tornei calvinista sem nunca ter lido Calvino. Ouvindo pregadores que nem citavam Calvino. Então, quando eu me apercebi, eu era calvinista. Eu sou calvinista. Porque foi o texto. Então, às vezes, o pastor quer reformar uma igreja, ele vai por caminhos errados. Quando ele aparta a firmeza doutrinária da paciência e o amor ao rebanho, isso vai ser tenso. Vai ser tenso. Porque essas coisas precisam ser equacionadas para que ele tenha um trabalho frutífero, né, na igreja. Mas é difícil. Uhum. Tem. Exato. E atualizado. E tem que estar atualizado, né, o estatuto. Então, pode acontecer, por exemplo, num caso que eu já vi também acontecer. O pastor começou uma igreja, ele começou uma plantação de igreja. E aí ele ganhou um terreno. Aí ele botou o nome do terreno aonde? O nome dele. Aí construiu o prédio. Está tudo no nome dele. A igreja diz assim: pastor, olha, não dá mais não, nosso ciclo aqui terminou. Ele disse: mas isso aqui é meu. Como é que a igreja vai fazer agora?
Então, daí a importância de uma plantação sempre ser supervisionada, não ser uma iniciativa individual. Vai plantar, ok, é supervisionado por quem? Pela denominação ou por uma igreja gestora? Para que toda essa documentação também seja bem elaborada, para que a igreja não tenha dificuldades depois quanto a isso, porque muitas igrejas têm essa dificuldade. Já conheço igreja que o pastor plantou a igreja cresceu, chegou a uma quantidade imensa de membros, 700 membros, comprou um acampamento, ou seja, a igreja juntou um patrimônio de mais de 2,5 milhões. E aí no dia que a igreja disse, pastor, não dá mais não, ele fez, tudo bem, vocês podem sair, porque tudo é meu. Tudo é meu. Porque o povo lá atrás dizia assim, não, mas a gente ama tanto esse homem que a gente não vai mexer nisso aí. A gente ama ele nunca vai sair daqui não, ele vai morrer aqui. Não, irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Né? E o poder é terrível. O poder é terrível. E mexer com os miolos aí do... Sim. Recorrer à denominação. Chega nesse nível também. Exato. Perfeito exemplo. Né? Nossa igreja passou por isso. Então, o irmão Valdir estava aqui já, o presbítero Valdir viu tudo, irmã Marlene, diaconisa Marlene viu tudo, Neide viu tudo, né? Da importância da igreja estar associada a um conjunto de igrejas. Porque senão como é que resolve? Então precisa dessa ajuda externa, podemos dizer assim, né? Com a solicitação da própria igreja. Gabriela. Se a maioria decidiu ficar com o pastor, a Assembleia resolveu. Se a minoria deseja uma confessionalidade mais estrita, ou nem isso, mas reprova a conduta, né, do que o pastor disse, isso acontece muito, né? Eu subscrevo, mas depois que eu assumo, é totalmente o contrário. Né? Então, o que é que essa minoria deve fazer? Eu acho que primeiro, ela não deve se rebelar contra o ministro, embora ele esteja errado. Mas ele é uma autoridade posta ali, eleita pela Assembleia. A minha recomendação seria procurar uma igreja. Mentiu. Sim. Estava certa. Que saíram, né? Eu acho que ele deveria procurar esses irmãos, pedir perdão e reconhecer, né? Não com a finalidade de trazê-los de volta, mas de reconhecer, irmãos, eu pequei, peço que os irmãos me perdoem. Eu acho que esse grupo deveria perdoar. Está perdoado, pastor. Deus lhe abençoe. Possivelmente lá atrás, esse pastor nem sabe o que é ser confessional, nem saberia o que era ser confessional. Então ele só vou dizer aqui que eu vou, porque já estou no barco, né? Depois a gente vê aí o que faz, né? Pastor Pedro, depois Valdir. Pode. Então, Pastor Pedro falou algo sábio aqui. A minoria também pode ficar e ficar em oração. Agora eu sei que será difícil. Né? Oração e aconselhamento. Por que isso aqui? Essa palavra, pastor Pedro, é interessante. Por quê? Eu já falei desse caso aqui, eu vou repetir. Foi um importante pastor da Igreja Reformada na Holanda, Abraham Kuyper, que
terminou a sua faculdade de teologia e foi pastorear uma igreja entre camponeses. Kuyper era um teólogo liberal. A igreja era conservadora. E estava não sei quantos anos sem pastor. E ele falava até direitinho, pegava bonzinho para o povo. Aí o povo disse assim, ó, pastor não tem, a gente já passou um bocado de tempo aqui sem pastor. Ele fala bem. O que ele crê aí está meio desconcertado. O que é que a gente vai fazer? A gente vai evangelizar esse homem. E orar para Jesus salvar o pastor. Foi isso que a igreja fez. É fogo, né? A igreja abraçou ele mesmo e disse, olha, vem cá, vamos tomar um café lá em casa. Não sei nem se tinha café lá. Mas é assim, é assim, é assim. Ele começou a ver a piedade do povo, a fidelidade do povo, o amor do povo. E um dia ele leu a Escritura e disse, eu estou errado, menino. Eu estou errado e o povo que eu estou pastoreando está certo. A igreja pastoreou o pastor e o pastor foi salvo pela graça de Deus. Né? É uma ação sábia também, né? Se o pastor está em erro doutrinário. Valdir, presbítero Valdir. Sim, da denominação. Sim. Uhum. Como agir. Exato. Leandro, presbítero Leandro. Chegou. No estatuto. Isso é muito importante. É importante que a igreja conheça o estatuto, leia o estatuto. Presbítero Leandro. De outras igrejas. Exato. Acontece muito isso, né? Eu recebo contato de pastores. Pastor, deixa eu olhar o estatuto da sua igreja para eu fazer o meu. O camarada vai, pega o da gente, copia e faz o dele. Mas existem necessidades internas em determinada igreja que falam mais alto. Então não se adequa totalmente, né? Mas vamos lá, para a gente concluir. O artigo 14, o penúltimo artigo. Afirmamos que os pastores associados também serão consultados pelas igrejas sem pastor. Veja que coisa, né? Pertencentes à sua associação e recomendarão a tais igrejas os pastores que possam estar aptos a serem chamados e estabelecidos no trabalho do ministério evangélico entre elas. Ou seja, as igrejas sem pastor entram em contato com pastores que estão atuando. Pastor, a gente tem um nome aqui. Pastor fulano de tal. O que é que o pastor diz dele? Veja que consulta importante. Acontece muito. Eu digo que é um homem de Deus. A igreja vai ser abençoada por ele, pelo ministério dele. Pastor? O senhor conhece ele? Conheço, certo. Isso acontece geralmente com a liderança da associação. As igrejas perguntam ao presidente, né, à diretoria, pastor fulano de tal, o que é que o senhor acha disso? Para que haja uma recomendação e dê certa segurança à igreja. Não dá segurança absoluta, mas há uma recomendação da plataforma para isso, para que a igreja se sinta mais segura. Se tais igrejas que têm vacância pastoral não convocarem oportunamente, estabelecerem um ministro entre elas, os referidos pastores da associação apresentarão o estado de tal igreja perante a Assembleia Geral desta colônia, para que possam tomar conhecimento a respeito delas e como elas se encontram e o que é necessário para a sua paz e edificação. Então, se uma igreja permanece sem pastor, esses pastores da associação estão preocupados com ela, em assisti-la. Isso é necessário ser revisitado no nosso tempo, porque a nossa política em termos disso é a mesma que a plataforma está falando. Mas a prática é diferente.
Os pastores que estão atuando próximo a uma igreja que não tem pastor devem se reunir para assistir essa igreja. Então, o que é que acontece muitas vezes no nosso caso? E aqui minha fala não é preconceituosa, mas veja, uma igreja está numa cidade e ela está sem pastor, uma cidade próxima de outras igrejas congregacionais. Aí ela precisa ter batismo, ela precisa ter ceia. Ela tem que chamar um pastor da Assembleia de Deus, pastor da Igreja Batista, pastor da Igreja Presbiteriana, para estar lá dando suporte. Que pode acontecer. Mas se tem igrejas congregacionais próximas, esses pastores têm o dever moral de ajudar essas igrejas que estão próximas. E a igreja que eles pastoreiam deve entender isso também. Porque o pastor pode até querer, e a igreja dizer assim, não, é que cada um com seus problemas, pastor. O senhor fica aqui. Tem esse negócio não, o senhor ir para lá não. As igrejas precisam ter um sentimento de fraternidade com essas igrejas que precisam de ajuda, né? E veja que aqui é uma referência interessante à Assembleia Geral desta colônia, né? Que é o último artigo que vai esclarecer isso. Que seja recomendado como expediente que todas as associações dessa colônia se reúnam em uma associação geral, por seus respectivos delegados, ou um ou mais de cada associação, uma vez por ano, sendo a primeira reunião nessa cidade aqui, né? Não sei falar esse nome. Nas eleições gerais do próximo dia seguinte à data deste documento, e assim anualmente, em todos os condados sucessivamente, na hora e local que os referidos delegados designarem em suas reuniões anuais. Veja que a nossa ideia de Assembleia Geral vem disso aqui. Ou concílio, né? Como é chamado em outras denominações congregacionais. Nós chamamos do mesmo jeito que eles chamam aqui, Assembleia Geral. Então, representantes da associação vão para a Assembleia Geral. Não são todos os pastores da associação, mas representantes, porque a questão financeira aqui também pesava. Então, todas as demandas mais pesadas eram levadas para essa Assembleia Geral. Então, a nossa estrutura é a mesma. Há diferenças de operação, mas a estrutura é a mesma. Por isso eu venho dizendo a vocês que quando se diz que o congregacionalismo no Brasil não tem nada a ver com o que aconteceu nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, essa informação não procede. Porque como foi que aconteceu? Foi o Espírito Santo que revelou essa estrutura ao Brasil? Não foi, irmãos. Nós tivemos pastores congregacionais no nosso país que tinham muito trânsito fora do país. Muito trânsito. Que eram eruditos, principalmente na União de Igrejas Congregacionais do Brasil. Pastores que eram eruditos, com altíssima formação acadêmica, que frequentavam congressos internacionais. Então, eles tinham condição de ter esse tipo de conhecimento, e foram eles que trouxeram esse conhecimento para o Brasil. Né? Alguma pergunta até aqui? Ok? Diógenes. Foi do mesmo jeito. A Europa já estava com a plataforma de Cambridge, mas havia um diálogo muito próximo das igrejas da América com as igrejas congregacionais que estavam na Europa. Né? Basicamente, as igrejas estavam na Inglaterra, que era onde se concentrava mais as igrejas congregacionais. Então, esse documento era circular para essas igrejas também, assim como Savoy e a plataforma de Cambridge foi circular para eles. Quando a plataforma de Cambridge foi aprovada, em 48, do século anterior, haviam irmãos da América que iam para a América, lá naquele contexto. Então, eles vão para lá com consciência do que aconteceu anteriormente na Inglaterra. Então, essa troca de informação era muito comum. Né? Infelizmente, o congregacionalismo foi morrendo por vários motivos doutrinários, e hoje o que a gente tem é basicamente ruínas. Nos Estados Unidos da América e na Inglaterra. Né? Sim. Não. O brasileiro em relação ao batismo, o brasileiro é solitário. Toda a vida os congregacionais batizaram crianças. Sempre. No congregacionalismo brasileiro, nós temos uma alteração disso por uma compreensão de Calley sobre o assunto.
né? Calley foi pastor presbiteriano, certamente batizou crianças, mas ele compreende a teologia do batismo agora na perspectiva batista, não imersionista, aspersionista, mas batista. Mas há documentos de Calley facilmente encontrado que ele diz o seguinte: se uma família que veio de uma igreja pedo-batista, anglicana ou presbiteriana, pedir filiação à igreja congregacional e as crianças já foram batizadas, Calley diz que as crianças não devem ser batizadas de novo. Essa é uma recomendação dele. Então, o que nós temos no Brasil é uma descontinuidade nesse aspecto do batismo, né? Mas os outros praticamente permanecem os mesmos. Há uma descontinuidade que vai ser surpreendente, que é em relação à teologia reformada. Porque os congregacionais brasileiros eles foram muito influenciados por batistas dispensacionalistas, posteriormente. Então, o calvinismo foi sendo esquecido dentro das igrejas congregacionais. E aí, quando chega o movimento carismático, que é basicamente arminiano no seu início, né? Então isso ainda é mais acentuado, de que as igrejas precisavam aderir àquela corrente de pensamento. Então era comum, até pouco tempo, até minha infância eu me lembro disso, que muitas igrejas congregacionais usavam revista Escola Dominical da CPAD, que é editora da Assembleia de Deus. Então muitas igrejas congregacionais cantando ainda a harpa cristã. Então as igrejas começaram a tomar uma forma só. Você pode perceber que o movimento carismático, agora não, que nós temos uma outra onda, mas as igrejas começaram a tomar uma forma só. Elas cantavam o mesmo hinário, era o mesmo tipo de pregação, o mesmo tipo de abordagem, e os congregacionais foram se apartando disso. Então me preocupa quando eu escuto assim, a nossa teologia deve ser a teologia de Calley, não a teologia dos ingleses ou norte-americanos. Essa frase me preocupa, porque ela, para mim, não soa precisa. Por que eu falo de precisão? Se eu pego hinos antigos de Dona Sara, de edições antigas dos Salmos e Hinos, eu vou ver hinos tratando sobre o dia do Senhor, na perspectiva da Confissão de Savoy. Então, ela defendia o dia do Senhor, era a teologia dos Calley. Eu vou perceber a doutrina da soberania de Deus em Calley, nos documentos que ele escreve e nos hinos também, a soberania de Deus para a salvação. A doutrina do pacto, eu vou perceber através de um livreto que Calley escreveu contra o darbismo, que ele era contra a posição que hoje é conhecida como dispensacionalismo. Então, quando eu digo o calleianismo é uma coisa totalmente diferente lá de fora, para mim, essa afirmação não é historicamente precisa, porque há muita relação. Quando a gente fala disso aqui, da plataforma de Seybrook e da estrutura que nós temos hoje denominacionalmente, não podemos incluir Calley nisso. Calley não pensou nessa estrutura. Calley pensava em igrejas locais. Essas estruturas vão se formar depois, através de Porto Filho e outros grandes líderes que a denominação teve. Mas eles tiveram contato com esses escritos. Porto Filho não vou dizer acusado, mas ele é apontado como um dos que trouxeram uma mentalidade congregacional a partir do que já tinha acontecido lá fora do Brasil. Então isso foi sendo montado através dessa tradição, né? Há muito a avançarmos no Brasil, em termos de nossa história? Eu acredito que sim. Mas o caminho não é difícil. O caminho não é difícil. O caminho é olharmos para a história e não aderirmos absolutamente tudo o que foi feito, porque tem contextos específicos, né? Nós temos demandas específicas, mas observarmos qual foi a vereda dos antigos e onde elas nos ajudam. Vamos trazer isso para cá, para a gente discutir. Então, a minha iniciativa de trazer isso para os irmãos é pelo menos refletirmos sobre isso. Esses estudos vão se tornar num livreto. E muitos irmãos congregacionais já têm me pedido isso, para que esses irmãos tenham acesso a esse tipo de literatura, para pensar de modo melhor até como nós devemos agir denominacionalmente, né?
e ajudarmos a nossa denominação também. A ideia aqui não é uma crítica à denominação, a ideia é uma iniciativa para ajudarmos, melhorarmos a nossa caminhada. Né? Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Pastor Pedro está com a palavra.